Olá, pessoa humana, passando aqui para convidar a você para assistir a esse vídeo que começará dentro de poucos instantes falando sobre empatia e flexibilidade. Aliás, vídeo constante da nossa trilha dos mesmos temas, flexibilidade e empatia, que estão na Eleven Flix, nosso canal de streaming, e na Eleven Academy, nossa universidade corporativa. E então, como tem sido a sua empatia e a sua flexibilidade? Acompanhe. Obrigado e até mais. Olá, estamos aqui novamente agora para falarmos sobre dois assuntos de extrema relevância. Primeiramente, falarmos sobre flexibilidade. E claro, não há como falarmos em flexibilidade sem tocarmos no assunto empatia. Principalmente quando analisamos o conceito de flexibilidade no que diz respeito ao relacionamento interpessoal, nas interfaces que nós temos com outras pessoas ao nosso redor, seja em nossos relacionamentos familiares, pessoais, afetivos e, por que não, novamente com ênfase nos relacionamentos profissionais. Dificilmente nós conseguiremos descolar o conceito de flexibilidade do conceito de empatia. Mas nós vamos começar falando sobre flexibilidade. E eu confesso que talvez uma das grandes dificuldades que nós temos quando estamos em treinamento é explicar o conceito de flexibilidade. O conceito de flexibilidade, e talvez seja até uma certa ironia do destino, ele tem várias percepções e vários entendimentos. Nós vamos trazer o conceito de flexibilidade falando em relação à parte do dia a dia de uma pessoa e seus relacionamentos e suas interações com as pessoas em todos os seus contextos e ambientes que são parte integrante daquilo que essa pessoa chama de realidade, do contexto de realidade. E muitas pessoas confundem o conceito de flexibilidade no âmbito dos relacionamentos com o conceito de passividade. Então, o primeiro ponto, o primeiro desafio já está em nós diferenciarmos esses dois conceitos. Muitas pessoas imaginam que, ao serem flexíveis, estarão sendo passivas, ou o contrário. Muitas pessoas entendem que, quando elas precisam flexibilizar, isso significa simplesmente acatar, aceitar de modo completo tudo aquilo que lhes é trazido, sem que haja uma contrapartida, sem que haja, por exemplo, uma conversa, sem que haja uma exposição de um ponto de vista. Portanto, o primeiro desafio está em diferenciarmos flexibilidade e passividade. Flexibilidade, entender o lado do outro. E perceba, eu não estou falando num primeiro momento em concordar. Quando nós queremos exercitar a flexibilidade, talvez o primeiro desafio seja nós entendermos, prestarmos atenção verdadeiramente no ponto de vista de uma outra pessoa, de uma outra situação, de um outro contexto que foge daquilo que nós normalmente imaginamos. Então, quando nós queremos exercitar flexibilidade, o primeiro passo é buscarmos entendimento do que a outra pessoa, do que as outras pessoas estão nos expondo. Em segundo lugar, e talvez seja um passo 2 da flexibilidade, nós estaríamos falando em sim, quem sabe compreender e, além disso, acatar ou aceitar ou mudarmos de ideia em relação àquela questão central. Um exemplo básico. Você pensa que uma linha política é melhor do que a outra. Você tem uma opinião a respeito disso. Exercitar flexibilidade significa, de minha parte, mesmo que tenha uma linha política diferente da sua, escutá-la, entender o seu ponto de vista. E perceba, eu falei ainda em entender. Mas caso nós estejamos muito mais flexíveis e estejamos realmente compenetrados em compreender o que a outra pessoa está dizendo, pode ser até mesmo que essa outra pessoa nos convença, essa outra pessoa nos faça mudar de ideia em relação aos nossos conceitos. Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu confesso que já aconteceu comigo. Não apenas em relação à política, mas em relação a outras tantas situações de minha vida. No entanto, nem sempre flexibilizar significa apenas mudar de ideia. O primeiro passo, eu repito, é entendermos o lado do outro. Isso pode nos dar a possibilidade de mudarmos de ideia. E sim, talvez a flexibilidade mais intensa, mais ampla, esteja realmente voltada a essa mudança de ideias. Eu citei o termo político, que hoje é um assunto bastante efervescente, mas isso pode estar ligado a qualquer outra situação da vida. Quando nós, por exemplo, vamos a um restaurante, a um tipo de cozinha que nós não gostamos muito, para fazermos companhia a uma outra pessoa,
estamos exercitando flexibilidade quando eventualmente vamos viajar para um lugar que não conhecemos ou até mesmo um lugar que conhecemos, mas não gostamos muito. Para que nós estejamos em companhia de pessoas importantes para nós, estamos exercitando flexibilidade. Contudo, se o tempo inteiro nós estivermos flexibilizando, viajando para lugares que não gostamos, indo a restaurantes que não admiramos e não temos como preferência aquele tipo de comida, se o tempo inteiro nós fizermos isso sem, ao menos, expormos a nossa ideia e sem que a outra parte também flexibilize um pouco, então talvez nós estejamos transcendendo o conceito de flexibilidade e estejamos sendo passivos, o que não é nada bom. Então, flexibilidade é uma coisa e passividade é outra. Talvez, no entanto, o modo mais fácil e mais completo ao mesmo tempo de entendermos flexibilidade resida no entendimento, na compreensão de uma máxima, de um conceito da programação neurolinguística. O elemento mais flexível é aquele que influencia o sistema.